Olá, pessoal! Dando continuidade ao nosso mini curso de farmacologia clínica aplicada às doenças infecciosas orais. Nessa aula, nós vamos abordar os antifúngicos. Ela é dividida em 3 partes, sendo a primeira ministrada por mim, Tatiane Franco, e as demais por outros petianos, Rairan Fernandes e Juliana Rabi. Essa aula foi orientada pelo mestre Pedro Henrique Chaves Isaías. Então, nessa primeira parte da aula, a gente vai relembrar primeiramente a definição de fungos, quais são os seus grupos e suas classificações, e depois vamos adentrar nos mecanismos dos antifúngicos e suas principais classificações. Os fungos são micro-organismos eucarióticos, sem mobilidade e que estão presentes no meio ambiente. Eles facilmente coexistem com o ser humano sem causar nenhum risco direto à saúde. Porém, algumas pessoas, alguns indivíduos, podem apresentar precedentes que os deixam vulneráveis a infecções fúngicas. Geralmente são situações de pacientes internados em UTIs, pacientes cirúrgicos, ou seja, situações de comprometimento de defesa imunológica. Os fungos clinicamente importantes são divididos em 4 grupos, e essa classificação é baseada em algumas características, principalmente características morfológicas. Então é importante a gente notar a presença das hifas, que podem se entrelaçar formando micélios, que é o que confere a característica de mofo. Os principais grupos são as leveduras, os fungos semelhantes à levedura, produzindo estrutura similar a micélio, fungos filamentosos com micélio verdadeiro e fungos dimórficos. Esse último grupo, ele pode crescer tanto como levedura, tanto como fungo filamentoso, e isso vai depender das limitações nutricionais. As doenças fúngicas, elas são classificadas em 3 grupos. Elas podem ser superficiais, subcutâneas ou profundas, que também podem ser chamadas de sistêmicas. As superficiais são confinadas à pele, cabelo, unha e membrana mucosa. A subcutânea, ela está restrita ao tecido subcutâneo, e aí pode se espalhar para osso e pele adjacente. Já as profundas, elas podem envolver órgãos como o baço, pulmão ou até afetar o corpo todo, e essa tende a ocorrer com mais frequência em pacientes imunocomprometidos. Então, para combater essas infecções, a gente utiliza os fármacos antifúngicos. Acontece que os fungos eles têm uma estrutura celular muito parecida com a estrutura celular das células animais, mas ela apresenta, sim, algumas diferenças bioquímicas e são nessas diferenças que o fármaco aproveita para combater o fungo e não as nossas próprias células. A diferença bioquímica mais importante está no esterol utilizado para manter a estrutura e a função da membrana plasmática. Enquanto as células animais vão utilizar o colesterol, as células fúngicas vão utilizar o ergosterol. A biossíntese do ergosterol vai envolver uma série de etapas, dos quais 2 são utilizadas como alvo dos fármacos antifúngicos. Então, nesse esquema que vai mostrar toda a biossíntese do ergosterol, a gente consegue ver que a primeira etapa é a conversão de esqualeno em lanosterol. Esse processo ele é catalisado pela enzima esqualeno-epoxidase, que é o alvo molecular dos agentes antifúngicos alilamina e benzilamina. Já a segunda etapa é a conversão do lanosterol em ergosterol. E essa segunda etapa ela é mediada pela enzima citocromo P450 específicas de fungos, que é a 14-alfa-esterol desmetilase. Então, os agentes antifúngicos imidazólicos e triazólicos vão inibir essa enzima. Então, esses 4 tipos de fármacos antifúngicos, eles vão inibir a biossíntese do ergosterol, para comprometer a integridade da membrana, já que a função dele é fazer a manutenção e a função da estrutura da membrana plasmática. Nesse slide, a gente vai ter um esquema mostrando as características de um antifúngico ideal. Ele deve ter um amplo espectro de ação para combater diversos tipos de fungo, baixa toxicidade farmacológica, múltiplas vias de administração e uma boa penetração nos ossos, na urina e no líquido cefalorraquidiano. Os fármacos antifúngicos eles são classificados de acordo com seus mecanismos de ação. A flucitocina é o inibidor da síntese de ácido nucleico e a griselfulvina é o inibidor da mitose dos fungos. Já os inibidores da via da síntese do ergosterol, eles vão se dividir em 4, dependendo do seu alvo de ação. A gente vai dar um enfoque maior nos polienos, que vão afetar a estabilidade da membrana, e nos azóis, que englobam tanto os imidazólicos quanto os triazólicos, e eles vão inibir a enzima 14-alfa-esterol desmetilase. Essa enzima é uma enzima do citocromo P450 microsomal, que vai converter lanosterol em ergosterol.
Inibindo essa enzima, a gente vai causar uma desestabilização da membrana fúngica, levando a uma disfunção das enzimas, inibição da replicação e morte celular. Mas a gente tem que ter atenção, porque os agentes azólicos eles não são totalmente seletivos para a enzima P450 fúngica, e eles também podem inibir enzimas P450 hepáticas. Então, para a gente começar a falar dos antifúngicos propriamente ditos, a gente vai abordar inicialmente os fármacos imidazólicos, dando destaque para o cetoconazol e o miconazol. O cetoconazol ele foi o primeiro azol que pôde ser administrado oralmente para tratar infecções fúngicas sistêmicas. Ele tem uma boa absorção pelo trato gastrointestinal, mas não atinge concentrações terapêuticas no sistema nervoso central. Ele é raramente utilizado por causa da sua toxicidade e pela disponibilidade de outros azóis. Ele inibe de forma muito potente as enzimas P450 hepáticas, então ele pode afetar o metabolismo de outros fármacos. E também foi relatado que, em altas doses, pode ter uma inibição significativa da síntese de androgênios, que pode resultar em ginecomastia e impotência. Já o miconazol, ele frequentemente é utilizado de forma tópica, geralmente como gel, e o seu mecanismo busca afetar a síntese de ácidos graxos e inibir enzimas dos fungos. Caso ocorra uma absorção sistêmica muito significativa, as interações farmacológicas podem ser um problema. Efeitos indesejáveis são raros, porém ardor, rubor, coceira e descamação da pele podem ocorrer. Dando continuidade nos fármacos azólicos, agora a gente vai abordar os triazólicos, dando destaque para o fluconazol e itraconazol. O fluconazol é um bistriazol fluorado que é insolúvel em água e tem uma efetiva atividade antifúngica em pacientes imunocompetentes e imunocomprometidos. Ele é bem absorvido no trato gastrointestinal e pode ser administrado por via oral ou intravenosa. Ele tem uma atividade antifúngica bem mais específica que a do cetoconazol, e a sua concentração máxima no plasma ela é obtida após 2 horas após a administração oral do fármaco. A sua meia-vida varia de 20 a 50 horas em adultos e aproximadamente 17 horas em crianças. Ele é eliminado sem alterações, principalmente na urina. Estima-se que o uso semanal desse fármaco possui um valor profilático contra candidíase e mucosa em pacientes sorotipos para HIV. Náusea, cefaleia, dor abdominal, lesões esfoliativas da pele são efeitos adversos que podem ser apresentados. Já o itraconazol, ele apresenta um amplo espectro de atividade antifúngica e tem um efeito clínico mais rápido quando comparado com alguns outros azóis. Ele pode ser administrado por via oral, mas depois da sua absorção, ele sofre uma extensa metabolização hepática. Ele é metabolizado principalmente no fígado e parcialmente eliminado na bile. Assim como o cetoconazol, ele é bem absorvido no trato gastrointestinal quando a sua ingestão é feita junto com as refeições. Dentre os efeitos adversos, a gente pode ter hepatotoxicidade, náuseas, vômitos, dor abdominal e queda de cabelos. Por fim, a gente vai falar dos fármacos poliênicos, que vão buscar a instabilidade na membrana plasmática, e nesse grupo a gente vai adentrar na anfotericina B e na nistatina. A anfotericina B é um agente antifúngico obtido de um actinomiceto encontrado no solo, e a sua ação é seletiva, e o local dessa ação é a membrana celular fúngica, onde ele vai interferir na permeabilidade e nas funções de transporte, ao formar grandes poros na membrana do fungo. Esse fármaco não é absorvido pela pele e pelas membranas de mucosa e é fracamente absorvido pelo trato gastrointestinal. Na sua estrutura, ele apresenta um grande anel de lactona e uma sequência apolar de hidrocarbonetos, o que confere um caráter anfifílico a essa molécula. A administração intravenosa da anfotericina B está associada a inúmeros efeitos adversos que podem incluir hipotensão, delírio, febre e até mesmo nefrotoxicidade. Já os efeitos adversos da aplicação tópica ou administração oral são irritação local e distúrbios gastrointestinais leves. Porém, como agente intravenoso, realmente a anfotericina B é bastante tóxica. E por fim, a gente vai falar da nistatina. Ela é um antibiótico poliênico e também pode ser chamado de fungicidina. A sua estrutura é bastante parecida com a estrutura da anfotericina B e seu espectro de atividade é levemente menor do que da anfotericina.
Assim como a anfotericina, a anistatina ela pode ter uma atividade tanto fungistática quanto fungicida. Isso vai depender da sua concentração, do pH do ambiente e da natureza do organismo infeccioso. O mecanismo de ação também é bem parecido com o da anfotericina B. A anistatina ela é muito bem tolerada. De efeito adverso, geralmente são apenas distúrbios gastrointestinais leves e náusea e diarreia após a ingestão oral. A principal queixa associada à anistatina é o seu gosto amargo. Essa primeira parte da aula foi mais voltada para as classificações gerais e relembrar esses conceitos, e as outras partes vão ser mais voltadas para a farmacologia clínica, então não deixem de assistir a parte 2 e a parte 3. Essas são as minhas referências e muito obrigada pela atenção.